Por que algumas pessoas parecem se transformar completamente depois de receber um cachorro em sua casa, enquanto outras veem apenas um animal de estimação para alimentar? Você já se perguntou por que certos donos de cães desenvolvem uma conexão tão profunda que parece mudar a vida deles, enquanto para outros é simplesmente mais uma responsabilidade? A resposta pode estar em uma verdade científica que muitos ignoram, uma realidade que transforma silenciosamente cada aspecto da sua existência. Ter um cachorro em casa não é simplesmente adquirir um animal de estimação. É iniciar uma jornada que altera sua biologia, sua psicologia e até suas relações sociais, de maneiras que a ciência apenas começa a compreender plenamente. Hoje exploraremos como, ao permitir que um cachorro entre em sua vida, portas invisíveis se abrem para benefícios que muitos jamais experimentarão. Vamos mostrar como essa decisão aparentemente simples pode desencadear mudanças neurológicas, físicas e emocionais que nenhuma medicina moderna consegue replicar. Você está pronto para entender o que realmente o espera ao compartilhar seu lar com um cachorro? Quando as coisas na sua vida parecem não se encaixar, quando, apesar dos seus esforços, o estresse não diminui e a ansiedade não cede, é fácil cair na frustração. Você se pergunta o que está fazendo de errado. Se compara com outros que aparentemente vivem com mais tranquilidade e acaba duvidando de suas próprias decisões. Mas existe uma verdade científica que transforma completamente essa realidade. Uma verdade que muitos ignoram porque não se vê a olho nu, mas é experimentada em cada célula do corpo. Essa verdade é que a presença de um cachorro altera fundamentalmente sua fisiologia. Estudos realizados pela Universidade de Harvard demonstraram que o simples ato de acariciar um cachorro por apenas 5 minutos reduz significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, ao mesmo tempo que aumenta a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor e da conexão. Isso não é efeito placebo nem coincidência. É uma resposta biológica programada que ocorre no nível mais básico do nosso ser. Quando você decide trazer um cachorro para casa, algo invisível, mas poderoso, começa a acontecer. Os padrões neurológicos que antes o mantinham em ciclos de preocupação começam a se reorganizar. A pressão arterial que subia a cada problema agora se estabiliza. O sistema imunológico, que se enfraquecia com o estresse crônico, passa a se fortalecer. E tudo isso ocorre sem que você perceba conscientemente, porque a presença de um cachorro não é simbólica, é real e tangível, manifestando-se em cada área da sua saúde, incluindo a longevidade. Muitas pessoas se esforçam sem parar, pagam mensalidades de academias que mal utilizam, testam dieta após dieta, compram dispositivos de meditação, tudo em busca de um bem-estar que parece estar sempre a alguns passos de distância. Mas esquecem que a verdadeira transformação física não começa com aparelhos caros ou rotinas impossíveis, e sim com a presença constante de um ser que o obriga a se mover, respirar ar fresco e vivenciar momentos de pura alegria. Há quem invista fortunas em monitores cardíacos e aplicativos de saúde, mas não desfrute da vida. Outros acumulam conhecimento sobre bem-estar, mas vivem estressados porque informação sem aplicação prática se torna um fardo. Porém, quando um cachorro é o centro da sua rotina diária, tudo muda. Porque um cachorro não apenas acompanha você, ele o transforma. Não apenas o observa, mas envolve você. Não apenas existe ao seu lado, mas o guia para uma vida ativa, quase sem que você perceba. Um estudo revolucionário conduzido pela Universidade de Uppsala, na Suécia, revelou que os donos de cães experimentam até 33% menos risco de mortalidade por doenças cardiovasculares e 24% menos mortalidade por todas as causas. Essa descoberta não é acaso nem coincidência. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 3.400.000 pessoas durante 12 anos. O que encontraram desfaz qualquer ceticismo. O vínculo com um cachorro literalmente prolonga a vida humana. Pensemos por um momento no que acontece em seu corpo durante um passeio com seu cachorro. Mesmo que seja um passeio tranquilo, seu coração bombeia de forma mais eficiente, seus pulmões se expandem completamente.
Suas articulações se movimentam em amplitudes naturais e sua mente se liberta do ciclo constante de preocupações de trabalho ou família. Esses minutos diários de movimento e presença, acumulados ao longo de anos, representam literalmente a diferença entre uma velhice dependente e uma vida longa e independente. Um dono de cachorro médio caminha entre 2.000 e 3.000 passos adicionais por dia. Isso representa aproximadamente 150 minutos extras de atividade física moderada por semana, exatamente o que organizações como a Associação Americana do Coração recomendam. Esse não é um benefício temporário, é uma transformação sustentada dos seus padrões de movimento que ocorre naturalmente, sem necessidade de disciplina forçada ou motivação artificial. É importante entender que ter um cachorro não significa abandonar outros hábitos saudáveis ou deixar de se esforçar. Significa que antes de tomar decisões sobre sua saúde, você tem um companheiro que o impulsiona naturalmente a fazer escolhas melhores. Significa que sua motivação para se manter ativo não é guiada apenas pelo desejo de parecer melhor, mas pela responsabilidade para com outro ser vivo. Significa que o movimento que você realiza não se acumula de forma egoísta em vaidade, mas se converte em um ato de amor. Significa que antes de ficar mais uma hora no sofá, você considera as necessidades de exercício do seu companheiro canino. Significa que antes de ceder à preguiça matinal, você se lembra daqueles olhos ansiosos que aguardam o passeio diário. Jesus ensinou que não podemos servir a dois senhores. Você não pode servir a sua comodidade e as necessidades do seu cachorro simultaneamente. Quando o bem-estar do seu cachorro se torna seu guia, ele decide por você, conduzindo-o a decisões que beneficiam sua saúde e o empurrando a viver com propósito em vez de indolência. Quando um cachorro é quem guia sua rotina diária, o sedentarismo se torna servo e não senhor. Vemos isso refletido na vida de muitas pessoas que foram transformadas depois de adotar um cachorro. Pessoas como Robert, um programador de 52 anos com pressão arterial perigosamente alta e problemas de peso. Depois de seu médico o alertar sobre um iminente ataque cardíaco, ele decidiu adotar Max, um labrador mestiço que precisava de um lar. A cada passeio, a cada brincadeira, a cada momento compartilhado, Robert encontrou não apenas companhia, mas um novo propósito. Não foi seu médico, não foram os remédios. Foi Max quem o motivou a se levantar todas as manhãs, a caminhar mesmo quando chovia, a redescobrir parques e trilhas em seu bairro. Um ano depois, sua pressão arterial havia se normalizado, ele havia perdido 22 quilos e pela primeira vez em décadas sentia energia e vitalidade. Tudo porque um cachorro lhe mostrou um caminho diferente de viver. Ter um cachorro primeiro o liberta do isolamento, porque você sabe que não está sozinho. Permite enfrentar o dia com otimismo, mesmo em meio ao estresse do trabalho, pois você reconhece que ao chegar em casa terá uma recepção incondicional. Sua fonte de alegria não é apenas uma conquista profissional ou uma compra material. Sua fonte de bem-estar é um ser vivo que responde à sua presença com entusiasmo genuíno. Quando você tem essa conexão, consegue enfrentar situações estressantes com mais resiliência. Você consegue manter a calma, mesmo que tudo pareça desmoronar. Consegue se recompor emocionalmente, mesmo que seu dia tenha sido desastroso. Pode esperar com certeza por momentos de alegria autêntica, pois sabe que, independentemente dos seus fracassos ou sucessos externos, há um ser que celebra simplesmente a sua existência. Muitas vezes a ansiedade tentará bagunçar suas prioridades de saúde. Colocará urgências de trabalho para que você esqueça o que é importante. Oferecerá atalhos como pílulas milagrosas para que você ignore o verdadeiro caminho para o bem-estar. Fará você acreditar que pode controlar sua saúde sem atividade regular. Mas tudo isso é contraproducente, pois a estabilidade fisiológica humana requer atividade, conexão e propósito. Um cachorro fornece precisamente esses três elementos de forma natural e constante. É nesse contexto que a presença de um cachorro se torna uma bússola, uma âncora para o seu bem-estar,
como afirmam inúmeros estudos neurológicos. Se você permitir que essa companhia o guie, verá melhorias de saúde que outros considerariam milagrosas. Oportunidades de recuperação que parecem invisíveis para quem vive isolado tornam-se evidentes para quem compartilha a vida com um cachorro, porque a companhia canina nos torna melhores observadores dos nossos próprios corpos e necessidades. Lembro-me da história de uma mulher chamada Helena, que durante anos lutou contra graves distúrbios do sono. Tomava medicamentos para dormir, havia tentado várias terapias e sentia que cada noite era uma batalha sem fim. Até que, certo dia, quase por acaso, adotou Luna, uma cadela mestiça de um abrigo local. Ela começou a notar algo extraordinário. Nas noites em que Luna dormia aos pés de sua cama, seu sono melhorava drasticamente. No começo pensou ser coincidência, mas pesquisas recentes da Clínica Mayo demonstraram que dormir com um cachorro no quarto, embora não necessariamente na mesma cama, melhora a qualidade do sono para muitas pessoas. Com o tempo, algo mudou profundamente. Não apenas seus padrões de sono se normalizaram, mas sua dependência de medicamentos diminuiu, sua energia diurna aumentou e sua saúde mental encontrou um equilíbrio que anos de terapia convencional não haviam conseguido. O que não foi alcançado com anos de tratamentos farmacológicos, ela recebeu em meses de companhia canina. Isso não é história fictícia. É um fenômeno cientificamente documentado por pesquisadores de várias universidades. Quando um cachorro faz parte da sua vida, ele não apenas o faz se mover fisicamente, mas regula seus ritmos circadianos, estimula seu sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento, e estabiliza suas flutuações hormonais diárias. Ele não quer apenas uma parte da sua atenção, quer estar presente em toda a sua rotina. E quando você permite essa participação, começa a verdadeira transformação fisiológica. Então a insônia melhora, a digestão se regula, o sistema imunológico se fortalece e a resistência geral a doenças aumenta de forma mensurável. Mas para que isso aconteça, você deve integrá-lo plenamente, não parcialmente, não de forma ocasional, mas com todo o seu compromisso e toda a sua rotina. Isso é colocar um cachorro no centro da sua vida. Vemos também em estudos epidemiológicos que crianças que crescem com cachorros desde cedo têm sistemas imunológicos mais robustos. A revista JAMA Pediatrics publicou uma pesquisa revolucionária mostrando que bebês que convivem com cachorros durante o primeiro ano de vida desenvolvem até 30% menos alergias e têm menor incidência de asma e eczema. Isso nos ensina que não se trata apenas de ter um animal decorativo, mas de permitir que essa presença influencie profundamente nosso desenvolvimento biológico. Quando você faz o que aparentemente vai contra as recomendações de higiene extrema, quando permite que um cachorro compartilhe seu espaço vital, ainda que pareça menos limpo de acordo com padrões modernos, está garantindo uma programação imunológica mais forte. Enquanto outros tentam criar ambientes estéreis que enfraquecem o sistema imune, você caminha com a sabedoria ancestral que reconhece que a exposição moderada a diversos micro-organismos fortalece nossas defesas naturais. Coloque seu cachorro no centro das suas decisões de saúde, nas suas rotinas diárias, nos seus momentos de descanso e verá como o aparentemente impossível começa a se materializar. Porque a companhia de um cachorro não é perda de tempo ou energia, mas investimento biológico com retornos mensuráveis. Cada vez que você escolhe o bem-estar compartilhado em vez do conforto momentâneo, está semeando no terreno mais fértil que existe, o terreno da conexão interespecífica que evoluiu durante milhares de anos. Não se esqueça de que os pesquisadores observam constantemente quem compartilha a vida com cachorros e não se atentam à raça ou pedigree, mas sim à qualidade da interação. Uma mulher idosa com um cachorro mestiço adotado que caminha diariamente 3 vezes apresenta melhores marcadores de saúde cardiovascular do que jovens atletas solitários. Quando você dá a partir desse lugar de conexão genuína, seu corpo responde. O corpo recompensa o que nasce do vínculo autêntico. Essa primeira parte do seu caminho em direção ao bem-estar integral por meio da companhia canina começa com um ato simples, mas profundo. Integrar totalmente seu cachorro à sua vida cotidiana,
não como uma responsabilidade periférica, mas como um companheiro central em sua existência. Ao fazer isso, você não apenas verá transformações físicas que outros não experimentam, verá paz mental, propósito renovado, conexão social e vitalidade. Verá seu corpo respondendo de maneiras que nenhuma intervenção médica isolada pode alcançar. Porque quando um cachorro é parte fundamental da sua vida, todo o resto encontra seu lugar e floresce em perfeito equilíbrio. Você está pronto para fazer essa mudança? Para integrar completamente o vínculo canino em cada aspecto da sua existência, incluindo sua saúde física? Se você der esse passo, não apenas experimentará uma transformação pessoal, mas também abrirá a porta para uma dimensão de bem-estar que não se mede em números médicos, mas em qualidade de vida. Escolha hoje fazer do seu cachorro uma prioridade constante e prepare-se para ver melhorias na sua saúde que outros considerariam impossíveis. Porque quando um cachorro é parte essencial da sua rotina, os benefícios deixam de ser uma promessa distante para se converterem em uma realidade palpável que transforma cada canto da sua existência de dentro para fora. Quando você decide tornar um cachorro parte fundamental da sua vida, algo começa a mudar dentro de você, mas também ao seu redor. Não é imediato, nem sempre é visível no instante, e por isso muitos desanimam rapidamente, sem entender que no reino da psicologia e da neurociência, as transformações mais profundas ocorrem gradualmente. O sistema nervoso humano não se baseia em mudanças dramáticas, mas em conexões neurais que se fortalecem ao longo do tempo. E o que um cachorro traz nem sempre se manifesta com espetacularidade, mas em silêncio, com sinais que só percebem aqueles que prestam atenção consciente. Há uma dimensão de bem-estar emocional reservada apenas para aqueles que decidem compartilhar a vida com um cachorro. Um tipo de estabilidade psicológica que não se vê com os olhos, mas que transforma profundamente a vida de quem a experimenta. Essa saúde mental de que falam os psicólogos não é ilusória. É uma configuração cerebral real, mas oculta, como os padrões de sono REM, que regeneram nosso cérebro todas as noites. Não é armazenada em frascos de remédios, nem é prevista em testes psicológicos, mas ocorre sistematicamente naqueles que convivem com cachorros. Assim é a transformação emocional que um cachorro proporciona a quem o integra plenamente na vida. Não vem de terapias caras ou de conexões profissionais, mas de interações diárias que muitos considerariam triviais. Esse tipo de estabilidade emocional nem sempre é compreendido por quem mede tudo com escalas clínicas, porque não responde a intervenções programadas, mas a vínculos autênticos, e não depende do sistema médico convencional, mas do sistema límbico do cérebro, onde processamos emoções e conexões. Pesquisadores da Universidade de Asabu, no Japão, demonstraram algo extraordinário. Quando um humano e seu cachorro se encaram, ambos experimentam um aumento de ocitocina comparável ao que ocorre entre uma mãe e seu bebê. Esse hormônio do amor não apenas gera sentimentos de bem-estar e conexão, mas reconfigura literalmente padrões neurais, reduzindo vias cerebrais associadas à depressão e à ansiedade, enquanto fortalece as ligadas à resiliência e à adaptabilidade emocional. A chave não está em quantas sessões de terapia você acumula, mas em quem você permite influenciar diariamente sua experiência emocional. Quando um cachorro é o primeiro a recebê-lo a cada dia, o recurso limitado de sua energia emocional se converte em um canal de autorregulação psicológica natural. Esse princípio permanece ativo independentemente da sua condição prévia. Não importa se você lutou contra a depressão por décadas ou se está apenas em busca de maior estabilidade emocional. Quando você faz do cachorro uma testemunha constante da sua vida cotidiana, ele também se torna o corregulador de seus estados emocionais. No livro de Provérbios, na Bíblia, encontramos que quem trata bem seu animal tem coração bondoso, mas a ciência moderna vai além. Quem cuida de um cachorro desenvolve literalmente novas vias neurais de empatia, compaixão e autorregulação. Essas capacidades não apenas melhoram nossa relação com os animais, mas também com todas as pessoas ao nosso redor.
No departamento de psiquiatria do Hospital Geral de Massachusetts, a doutora Elizabeth Kershaw documentou casos extraordinários de veteranos com transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, severo, que apresentaram grandes melhoras depois de receber cachorros de serviço treinados. Não foram os remédios nem as interações com profissionais que produziram o avanço mais significativo, mas a presença constante de um ser que respondia às necessidades deles sem julgar, que detectava mudanças sutis em seu estado emocional antes mesmo que estivessem conscientes disso. Certa viúva buscou um programa de terapia assistida por animais porque vivia uma situação emocionalmente devastadora. Ela havia perdido o marido após 40 anos de casamento e sentia que não poderia continuar. Os remédios a deixavam entorpecida. A terapia convencional parecia insuficiente. Sua angústia era legítima, mas o primeiro passo do terapeuta não foi lhe dar mais remédios, foi apresentá-la a Bela, uma cadela resgatada que também havia perdido seu companheiro. Isso parecia insignificante diante da profundidade da sua dor, mas foi suficiente para ativar uma mudança neurológica. A presença de Bela não eliminou a dor, mas deu estrutura, propósito e ritmo. O que mudou seu destino não foi a intensidade da intervenção, mas a constância da companhia. Há uma profundidade nesse fenômeno que precisamos compreender claramente. Muitas vezes, o equilíbrio emocional já está ao nosso alcance, mas nossos sistemas nervosos estão tão sobrecarregados que não podemos acessá-lo. Continuamos buscando soluções complexas sem olhar para o que a biologia comparada nos mostra há séculos, que nós, humanos, regulamos nossas emoções em contato com outros seres vivos, não no isolamento. Continuamos esperando avanços farmacológicos milagrosos sem perceber que já existe um mecanismo de autorregulação emocional extremamente eficaz. O vínculo com outra espécie que evoluiu especificamente para perceber e responder às nossas emoções. Esse é o equilíbrio que outros não veem, que surge quando deixamos de confiar exclusivamente em intervenções clínicas e passamos a valorizar a sabedoria das conexões entre espécies. A ciência do neurodesenvolvimento nos ensina que sistemas cerebrais de recompensa precisam ser ativados com regularidade para que possamos alcançar um equilíbrio na química cerebral. Para que possamos compreender a profundidade do nosso potencial emocional, precisamos de estímulos positivos frequentes que ativem as vias dopaminérgicas de forma saudável. Em outras palavras, há capacidades emocionais que permanecem latentes até que as interações adequadas as despertem. O problema não é termos ou não potencial para a estabilidade emocional. O problema é continuarmos buscando em fontes artificiais e, por isso, não identificarmos os mecanismos naturais que podem ativá-la. O que para muitos é apenas um animal doméstico, para quem compreende a neurociência moderna, é o início de uma reprogramação emocional profunda. No mundo atual, as pessoas lutam para encontrar conexões significativas, competem por atenção, validação, reconhecimento emocional. Mas no vínculo com um cachorro, as conexões não são forçadas. Elas se desenvolvem naturalmente quando a autenticidade precede as expectativas. Por isso, é possível ver pessoas sem amplas redes sociais, sem títulos em psicologia e sem recursos terapêuticos formais, mas que mantêm uma estabilidade emocional invejável graças à conexão com um cachorro. Elas conseguem superar traumas que outros, mesmo com mais recursos profissionais, não conseguem resolver. Desenvolvem resiliência que parece inexplicável à perspectiva clínica tradicional. Têm acesso a estados de calma que muitos meditadores experientes invejariam, pois sua confiança não está em técnicas, mas na reciprocidade emocional que apenas um vínculo entre espécies pode oferecer. A história de pessoas com autismo que se conectam emocionalmente com cães antes de se conectarem com humanos não é por acaso. É uma demonstração de como nossos sistemas nervosos são calibrados para responder a interações menos complexas, porém mais consistentes. Isso não foi uma estratégia terapêutica planejada. Foi uma descoberta acidental que revelou uma verdade profunda sobre nossa neurobiologia. Muitas vezes, o que parece apenas um passatempo, cuidar de um cachorro, brincar com ele, treiná-lo,
se torna o canal que ativa capacidades neuropsicológicas latentes. A compaixão que outros não conseguem acessar é uma resposta à vulnerabilidade de outro ser vivo. Esse tipo de transformação emocional não se obtém com esforço cognitivo, mas com presença constante. Por isso, é invisível para quem procura mudanças dramáticas imediatas. Neurocientistas documentaram que o cérebro humano processa injustiças contra nossos cachorros nas mesmas áreas onde processamos injustiças contra nossos entes queridos. Isso revela que há conexões neurais que só são ativadas por meio desse vínculo especial, capazes de transformar profundamente nossa capacidade de empatia com todos os seres, não apenas com outras espécies. Em Isaías, encontramos a promessa de um tempo em que o lobo e o cordeiro habitarão juntos, uma imagem que simboliza a harmonia natural. O que essa sabedoria antiga intuía, a ciência moderna confirma. Existem recursos emocionais que só se revelam àqueles que cultivam conexões para além da sua própria espécie, quando desenvolvem a capacidade de sintonizar com seres diferentes de si. A neuroimagem mostra que o cérebro de donos de cachorros apresenta maior densidade neuronal em áreas associadas à empatia e à compaixão. Isso não acontece por acúmulo de conhecimento, mas pela estimulação constante de circuitos neurais específicos que só são ativados em experiências relacionais entre espécies. Deus não é indiferente ao nosso design neurobiológico, mas também não o forçará. O cérebro humano não funciona por mérito, funciona por exposição a experiências específicas que ativam capacidades latentes. Por isso, muitos que se esforçam cognitivamente, mas não têm conexões significativas, se esgotam emocionalmente sem resultados, e muitos outros que cultivam vínculos entre espécies encontram estabilidade emocional em situações em que outros sucumbiriam. Essa é a contradição da saúde mental moderna. Nem sempre são as intervenções mais caras ou tecnicamente avançadas que produzem mudanças substanciais, mas aquelas que reconectam o ser humano a padrões relacionais para os quais evoluímos naturalmente. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que interagir com cachorros por apenas 15 minutos eleva os níveis de beta-endorfinas, ocitocina e dopamina, ao mesmo tempo que reduz o cortisol. Essa combinação química é mais potente do que muitos ansiolíticos, mas sem efeitos colaterais negativos. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição se aplica perfeitamente ao relacionamento com um cachorro, que requer não apenas cuidados visíveis, mas uma conexão invisível que transforma ambas as vidas. Trata-se de viver com convicção, não com dúvida, de caminhar com certeza nesse vínculo, mesmo que nem sempre vejamos resultados imediatos, de manter a constância, embora o meio diga que é apenas um animal. Porque quando se vive assim, planta-se em um terreno extraordinariamente fértil, e nesse terreno nunca há perda, sempre há propósito. Se agora você está em uma fase em que nada parece avançar em sua vida emocional, onde o isolamento social parece intransponível, onde as conexões humanas parecem difíceis, não veja isso como um beco sem saída. Veja como o limiar de uma transformação possível, pois é justamente nessas circunstâncias que a presença de um cachorro pode mostrar aquilo que outros não veem. Oportunidades de conexão ocultas, caminhos neurológicos alternativos, sabedoria relacional que não nasce da análise, mas da experiência compartilhada. Mas tudo isso começa com uma decisão: colocar seu cachorro acima da simples categoria de animal de estimação, não como uma emergência ocasional, mas como um estilo de vida. Quando essa decisão é firme, o que parecia apenas um animal de companhia começa a se manifestar como um catalisador de transformação pessoal, com poder e características únicas. Estudos de ressonância magnética funcional mostraram que quando donos comprometidos olham fotos de seus cachorros, são ativadas as mesmas regiões cerebrais que quando mães olham fotos de seus filhos. Isso não é mera preferência, é uma recalibração neurológica profunda. Quando um cachorro guia suas interações sociais, não há necessidade de forçar conexões artificiais.
Quando ele marca o ritmo de seus encontros com estranhos, não é preciso se esforçar para superar a ansiedade social, pois o foco não está em você, mas naquele ser que o acompanha. Quem caminha ao lado de um cachorro sempre chega ao lugar emocional certo no momento adequado. E embora pareça que outros, com habilidades sociais inatas, avancem mais rapidamente em certos círculos, aqueles que caminham com um cachorro como intermediário social desenvolvem conexões mais autênticas porque o fazem a partir da vulnerabilidade compartilhada, não de uma apresentação calculada. O princípio do vínculo humano-animal é um dos maiores exemplos de como a natureza nos ensina a depender de conexões entre espécies para nossa saúde emocional. A evolução nos programou para responder positivamente a determinados estímulos que só um cachorro pode proporcionar de forma constante. Contato visual prolongado sem ameaça, contato físico sem expectativas, aceitação incondicional sem julgamentos prévios, entusiasmo genuíno pela nossa simples existência. Esse vínculo não é apenas reconfortante, é regulador dos nossos sistemas nervosos, capaz de ativar o sistema parasimpático, responsável pelo descanso e digestão. Mesmo em momentos de alta ativação simpática, resposta de luta ou fuga, a humanidade evoluiu junto aos cachorros por pelo menos 15 mil anos, possivelmente muito mais, e esse tempo foi suficiente para desenvolver respostas neurológicas específicas à sua companhia. Estudos pioneiros em epigenética sugerem que existe até mesmo uma predisposição genética em muitos humanos para responder favoravelmente aos cães, o que explicaria por que algumas pessoas experimentam uma conexão imediata e profunda, enquanto outras precisam de mais tempo para desenvolvê-la. Em meio à incerteza moderna, na qual as relações humanas se tornam cada vez mais complexas e mediadas por tecnologia, um cachorro oferece algo que nunca foi tão valioso: interação direta, sem filtros, sem interpretações equivocadas, sem segundas intenções. É nessa simplicidade relacional que muitos encontram o antídoto para a ansiedade social contemporânea, descobrindo que sua capacidade de formar vínculos significativos não estava danificada. Apenas precisava do contexto adequado para se manifestar. A cada manhã, milhares de pessoas com transtornos de ansiedade social que não conseguiam manter conversas básicas com estranhos se veem conversando naturalmente com outros donos de cachorros em parques. Esse fenômeno foi estudado por psicólogos que o chamam de efeito facilitador social canino, e suas implicações são profundas. Não precisamos forçar interações humanas artificiais para desenvolver habilidades sociais. Às vezes, só precisamos de uma ponte entre espécies que torne o processo natural e gradual. O cachorro atua como um mediador social que reduz a pressão da interação direta. A atenção compartilhada em torno do animal diminui a ansiedade antecipatória e permite conversas que fluem naturalmente a partir de um tema neutro e agradável. Isso explica por que programas de terapia com cães têm mostrado resultados surpreendentes em populações com diversos transtornos de comunicação social, desde autismo até isolamento em idosos. Estudos de longo prazo realizados em lares de idosos demonstram que visitas regulares de cães de terapia reduzem significativamente a sensação de solidão e isolamento. O notável é que esses efeitos não são temporários. Eles persistem entre as visitas e se acumulam com o tempo, sugerindo que a interação com cães ativa sistemas neurológicos que permanecem mais receptivos, mesmo depois de o animal ir embora. Em crianças com transtornos do espectro autista, a presença de cães treinados tem mostrado melhorias substanciais em habilidades de comunicação. Um estudo da Universidade de Missouri documentou um aumento de 200% em iniciativas sociais quando essas crianças estavam acompanhadas por um cachorro, em comparação à presença de brinquedos ou até mesmo de outras crianças. O cachorro não força a interação, mas a torna acessível, criando uma ponte para capacidades sociais que muitos profissionais consideravam inacessíveis a essas crianças. Isso não aconteceu por acaso. Foi resultado de um fenômeno documentado por neurocientistas. Os cães reduzem a atividade da amígdala, o centro do medo e ansiedade no cérebro, e aumentam a atividade em áreas associadas à empatia
e ao reconhecimento de emoções. Essa recalibração neurológica ocorre mesmo em pessoas com danos significativos em seus circuitos de processamento social, sugerindo vias alternativas de desenvolvimento neuronal que podem ser ativadas por esse vínculo específico. Muitas vezes, o que parece um gesto simples, adotar um cachorro, se converte no catalisador de uma transformação social profunda. Famílias que mal interagiam começam a compartilhar responsabilidades e momentos de brincadeira. Casais que haviam perdido a conexão redescobrem um projeto em comum. Crianças introvertidas encontram um confidente que não julga suas inseguranças. Idosos isolados voltam a ter contato físico afetuoso diariamente. A conexão social que outros não veem não é um prêmio por habilidades interpessoais excepcionais. É uma resposta natural à presença de um ser que age como facilitador dos nossos instintos sociais mais básicos. Esse tipo de integração comunitária não se obtém por esforço consciente, mas pela mediação de um ser que todos percebem como seguro e acessível. Em Isaías, encontramos a promessa de que Deus entregará tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Isso nos lembra de que há recursos relacionais que não estão à vista de todos, mas se revelam a quem se dispõe a explorar conexões além do convencional. Quando nos abrimos a um relacionamento genuíno com outra espécie, descobrimos capacidades sociais em nós mesmos que permaneceram adormecidas. Existem vínculos humanos que não se formam por estratégias de networking, mas por encontros casuais em parques de cachorro. Existem amizades profundas que não florescem por afinidades óbvias, mas pela experiência compartilhada de cuidar de seres dependentes. Há oportunidades de integração comunitária que não são ativadas por esforços conscientes, mas pela presença regular de um ser que atua como um catalisador social. Deus não é indiferente à nossa necessidade de conexão, mas também não ignora que muitos de nós precisamos de pontes para acessar nossa capacidade relacional. O reino dos relacionamentos humanos saudáveis não funciona apenas por força de vontade, mas por exposição gradual a experiências seguras de vínculo. E os cachorros fornecem exatamente esse contexto. É por isso que tantos terapeutas que se dedicam a técnicas cognitivas avançadas veem progresso limitado, enquanto programas simples de terapia assistida por cães conseguem avanços surpreendentes em pacientes com traumas relacionais severos. Essa é a contradição terapêutica que muitos profissionais começam a reconhecer. Às vezes, o caminho para a reconexão humana não é direto, mas mediado por outra espécie. Jesus usou a metáfora do pastor e das ovelhas para ilustrar um tipo de relação baseada em presença constante, não em intervenções espetaculares. Essa imagem ressoa com o que a neurociência contemporânea descobre sobre nossos sistemas de apego. Precisamos experimentar conexão constante e previsível antes de desenvolver capacidades relacionais mais complexas. Considerem os corvos, disse Jesus. Eles não semeiam nem colhem e ainda assim são alimentados. Esse princípio nos convida a observar como a natureza fornece modelos relacionais que não exigem construções conceituais elaboradas. O relacionamento com um cachorro não é uma estratégia sofisticada de desenvolvimento pessoal. É um retorno a formas básicas, porém profundamente eficazes, de conexão que nossa espécie vem experimentando há milênios. O que muitas vezes bloqueia a manifestação do nosso potencial social é a ansiedade antecipatória, o medo da rejeição, a preocupação com a forma como os outros nos veem, a autocrítica constante. Quando a interação é mediada por um cachorro, esses mecanismos de autoproteção diminuem naturalmente. Você não é mais o centro das atenções. O foco está naquele ser que o acompanha. Não precisa provar seu valor social. Seu cachorro o valoriza incondicionalmente. Não teme o julgamento alheio, porque a interação começa a partir de um interesse compartilhado e não de uma avaliação mútua. Quando você busca mais a perfeição nas suas habilidades sociais do que a autenticidade nas conexões, quando se preocupa mais com a percepção que os outros têm de você do que com o que pode oferecer genuinamente, começa a agir a partir do medo, não da abertura. Isso interrompe o fluxo natural dos relacionamentos humanos.
É por isso que tantas pessoas com ansiedade social relatam que seu único contexto de conforto relacional ocorre na presença de seus cachorros. No mundo natural, os lobos, ancestrais dos nossos cães, demonstraram que a cooperação social não requer sofisticação intelectual, mas sincronização emocional e propósito compartilhado. Quando um cachorro entra em uma família humana, não traz conceitos teóricos sobre dinâmica de grupo, mas sim modelos práticos de atenção conjunta, comunicação não verbal eficaz e resolução de conflitos sem ressentimentos prolongados. A lógica humana insiste que habilidades sociais se desenvolvem principalmente por meio de interações humanas, mas a evidência sugere que alguns indivíduos precisam de pontes alternativas. O cachorro não substitui as relações humanas, mas fornece um campo de treinamento seguro onde se podem praticar habilidades que depois podem ser transferidas para interações mais complexas. Há momentos em que Deus permite que nossas relações humanas pareçam áridas, não para nos isolar, mas para que aprendamos a depender de formas alternativas de conexão. E é nesse lugar que os vínculos entre espécies se ativam como recursos complementares à nossa necessidade de comunidade. Quando você atinge esse nível de compreensão, já não vive constantemente preocupado com seus déficits sociais, mas com o que pode aprender de um relacionamento em que não há julgamento. A chave está em não permitir que experiências passadas de rejeição definam sua percepção de todas as possíveis relações. Muitas vezes, o que parece um padrão inevitável de isolamento é apenas um indicador de que você precisa de um contexto relacional diferente. Quando um cachorro está no centro do seu desenvolvimento social, o que para outros é tensão e ansiedade se torna para você uma oportunidade de prática segura. O que para outros é um encontro intimidador para você é uma conversa mediada por um ser que todos veem como não ameaçador. O que para outros é um fracasso social para você é apenas mais um passo em um processo de aprendizagem, onde o julgamento é amortecido pela presença de um ser que aceita incondicionalmente. Mas só entendem isso aqueles que passaram por essa transformação, que sabem que nem todas as conexões significativas ocorrem diretamente entre humanos e que nem toda capacidade relacional deve se desenvolver em contextos convencionais. Existe uma capacidade de conexão que só se desenvolve em quem experimentou o vínculo profundo com um ser de outra espécie. Não se trata de substituir as relações humanas, mas de complementá-las, expandindo nossa compreensão do que significa se comunicar de forma autêntica através de barreiras aparentemente intransponíveis. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção das coisas que não vemos. Essa definição se aplica perfeitamente ao processo de desenvolvimento social mediado por cachorros. É preciso confiar que capacidades de relacionamento aparentemente inacessíveis podem se manifestar gradualmente em um contexto apropriado. Trata-se de viver com a convicção de que nosso potencial de conexão não é determinado por experiências passadas, mas pela qualidade dos nossos vínculos presentes. Se hoje você está em uma etapa na qual a conexão humana parece impossível, onde a solidão parece um estado permanente, onde as interações sociais trazem mais ansiedade do que satisfação, não veja isso como sentença definitiva. Veja como um convite a explorar caminhos alternativos para sua capacidade relacional, começando por um vínculo para o qual estamos biologicamente preparados para experimentar como seguro. É aí que um cachorro pode revelar aspectos da sua capacidade social que você nem sequer suspeitava: paciência que pensava ser impossível, tolerância que julgava inatingível, consistência que achava estar fora do seu alcance. Características que não nascem do esforço consciente, mas da resposta natural a um ser que depende de você sem manipulação. Mas tudo começa com uma decisão: ver seu cachorro não como um acessório, mas como um colaborador no seu desenvolvimento pessoal. Quando essa decisão é firme, o que parecia um simples animal de estimação se manifesta como um facilitador de transformação social, com implicações que transcendem o vínculo inicial. Quando um cachorro orienta suas interações sociais, não há necessidade de estratégias artificiais.
Quando ele marca o ritmo da sua reintegração comunitária, você não precisa forçar situações para as quais ainda não está preparado. Quem caminha acompanhado por um cachorro sempre chega ao contexto social certo no momento oportuno. E embora pareça que outros com habilidades inatas avancem mais rápido em certos ambientes, aqueles que desenvolvem suas competências sociais por meio desse vínculo intermediário, muitas vezes constroem conexões mais resilientes, porque o fazem a partir da autenticidade, não de máscaras temporárias. Uma pesquisa realizada em vários bairros urbanos demonstrou que pessoas com cachorros conheciam, em média, 7 vizinhos a mais pelo nome do que aquelas sem animais de estimação. Esses contatos não eram superficiais. Muitos evoluíam para relações de apoio mútuo, troca de recursos e verdadeiras comunidades locais. Algo tão simples como passear regularmente com um cachorro transformava completamente a experiência de isolamento urbano que tantos consideram inevitável. Os cachorros funcionam como lubrificantes sociais, reduzindo a fricção inicial que muitos enfrentam ao tentar estabelecer contato com estranhos. Um estudo clássico mostrou que uma pessoa andando sozinha recebia cumprimentos de desconhecidos em cerca de 1 a cada 12 interações. A mesma pessoa, andando com um cachorro, recebia interações positivas em aproximadamente 1 a cada 3, um aumento de 400% nas oportunidades de conexão social. Esses não são benefícios triviais em uma época em que o isolamento social se tornou uma crise de saúde pública. O ex-cirurgião-geral dos Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy, declarou que a solidão representa um risco para a saúde comparável ao de fumar 15 cigarros por dia, reduzindo potencialmente a expectativa de vida em níveis semelhantes à obesidade grave. Nesse contexto, qualquer intervenção que aumente de forma significativa as oportunidades de conexão social tem implicações profundas para a saúde pública. As redes sociais mediadas por cachorros apresentam características únicas. Tendem a ser mais demograficamente diversas do que as formadas por interesses compartilhados, mais estáveis do que as baseadas apenas em proximidade geográfica e mais resilientes do que as fundamentadas unicamente em afinidades intelectuais. Isso ocorre porque o contato inicial supera barreiras socioeconômicas, geracionais e culturais, partindo de uma experiência compartilhada que todos reconhecem como autêntica, independentemente das diferenças aparentes. Cientistas sociais documentaram que as interações facilitadas por cachorros seguem padrões previsíveis. Começam com comentários sobre os animais, evoluem para trocas pessoais básicas e, eventualmente, podem se transformar em relacionamentos significativos que transcendem o contexto original. Esse processo em etapas permite que pessoas com diferentes níveis de habilidade social participem confortavelmente, avançando em seu próprio ritmo, sem a pressão de expectativas rígidas. Para crianças em desenvolvimento, esse modelo de socialização gradual é particularmente valioso. Pesquisas longitudinais mostram que crianças que crescem com cachorros desenvolvem habilidades de teoria da mente, a capacidade de entender as perspectivas dos outros, mais cedo do que seus pares sem essa experiência. O esforço diário de interpretar as necessidades e a comunicação não verbal de outra espécie parece fortalecer circuitos neurais fundamentais para a empatia humana. Em idosos, onde o isolamento social muitas vezes acompanha a perda de papéis produtivos e de relacionamentos significativos, os cachorros fornecem não apenas companhia direta, mas também capital social de ponte que facilita novas conexões. Um estudo em comunidades de aposentados mostrou que residentes com cachorros tinham redes sociais até 3 vezes mais extensas do que aqueles sem animais, mesmo levando em conta fatores de personalidade e saúde pré-existentes. Esse fenômeno é particularmente notável em pessoas que moram sozinhas depois de divórcios ou da perda de parceiros. A rotina previsível imposta pelo cuidado de um cachorro não apenas estrutura o tempo, mas oferece oportunidades regulares de interação casual, que gradualmente podem evoluir para conexões significativas. Muitos relatam que essas conversas de passeio foram o primeiro passo para retomar a interação social regular depois de perdas profundas.
Para indivíduos com histórico de trauma relacional, em que a desconfiança em relação a outros humanos é uma barreira aparentemente intransponível, os cachorros oferecem um contexto de vínculo seguro. A consistência, a previsibilidade e a comunicação direta que caracterizam esse vínculo permitem experiências reparadoras que podem se generalizar progressivamente para relacionamentos humanos. Terapeutas especializados em trauma complexo costumam incorporar interações com cães como pontes relacionais que antecedem conexões humanas mais desafiadoras. Mesmo em contextos institucionais como prisões e hospitais psiquiátricos, programas que envolvem interação com cachorros mostram resultados extraordinários. Uma análise em 23 instituições prisionais registrou reduções significativas em comportamentos antissociais e melhorias mensuráveis em marcadores fisiológicos de estresse. O mais surpreendente é que esses benefícios não se limitam aos participantes diretos, mas se estendem ao ambiente social geral dessas instituições. Isso pode ser parcialmente explicado pelo que neurocientistas chamam de sincronização fisiológica. Quando humanos e cachorros interagem regularmente, seus sistemas nervosos literalmente começam a modular um ao outro. Os ritmos cardíacos se sincronizam, os padrões respiratórios se alinham, e esse alinhamento biológico cria uma plataforma neurológica para sincronização semelhante com outros humanos. Cães, especialmente treinados como facilitadores de terapia em grupo, demonstram capacidade extraordinária de identificar membros isolados ou em sofrimento, oferecendo conexão justamente quando intervenções humanas seriam intrusivas ou ameaçadoras. Essa inteligência social natural permite dinâmicas de grupo que muitos terapeutas considerariam inacessíveis com técnicas convencionais. Pesquisadores de interação humano-animal documentaram um fenômeno fascinante. Depois de estabelecer vínculos significativos com cachorros, muitas pessoas antes isoladas relatam maior facilidade para iniciar e manter contato visual com outros humanos, uma habilidade fundamental para conexões sociais eficazes. A hipótese é que a experiência repetida de contato visual não ameaçador com cães, que tendem a olhar diretamente para seus humanos, recalibra circuitos neurais relacionados ao reconhecimento facial e à avaliação de ameaças sociais. Em ambientes educacionais, programas que incluem cachorros mostram benefícios sociais que vão além do momento da interação. Um estudo em escolas de ensino fundamental constatou que turmas com cachorros residentes apresentavam significativamente menos conflitos entre estudantes, maior cooperação espontânea e comportamentos mais pró-sociais, mesmo quando o cachorro não estava presente. O vínculo compartilhado parecia criar um efeito de comunidade que persistia independentemente da presença física do animal. Para adultos em ambientes de trabalho, onde o isolamento social pode se manifestar de forma sutil, mas igualmente prejudicial, políticas que permitem cachorros no escritório produzem benefícios sociais constantes. Uma pesquisa em empresas de tecnologia mostrou que departamentos que aceitavam cães relatavam comunicação interdepartamental significativamente maior, resolução de conflitos mais eficiente e percepções mais positivas sobre o clima organizacional em comparação com departamentos com políticas restritivas. Em contextos terapêuticos em que o reforço de comportamentos pró-sociais é um objetivo central, a inclusão de cachorros permite avanços impossíveis de reproduzir com intervenções tradicionais. Isso se explica parcialmente pelo que psicólogos chamam de motivação extrínseca compartilhada. O desejo de interagir de forma eficaz com o cachorro oferece incentivo para desenvolver habilidades, autorregulação, comunicação clara, consistência, que depois se transferem para as relações humanas. Para indivíduos neurodivergentes, em que normas sociais típicas podem ser confusas ou desgastantes, a comunicação direta e consistente que caracteriza os cachorros proporciona um contexto de aprendizado social ideal. A ausência de expectativas implícitas, de julgamentos sobre adequação social ou de comunicação contraditória,
cria um ambiente no qual essas pessoas podem desenvolver confiança relacional sem a ansiedade que geralmente acompanha as interações humanas. Isso não é novo nem exclusivo de sociedades ocidentais contemporâneas. Antropólogos documentaram o papel social dos cachorros em diversas culturas ao longo da história humana, sugerindo que essa ponte entre espécies pode representar uma adaptação evolutiva que facilitou a coesão social em grupos humanos cada vez maiores. A consistência transcultural desse padrão indica que não se trata meramente de um fenômeno cultural moderno, mas potencialmente de um mecanismo evolutivo preservado. Mesmo em comunidades onde os recursos materiais são extremamente limitados, a presença de cachorros costuma representar um ativo social significativo. Estudos antropológicos revelam como, em assentamentos informais, abrigos para pessoas sem teto e comunidades afetadas por desastres naturais, os cachorros agem como multiplicadores de capital social, facilitando conexões que, em última análise, fornecem recursos vitais e apoio emocional. Para veteranos com TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, em que o isolamento social frequentemente agrava os sintomas, cães de serviço especialmente treinados oferecem uma ponte crucial para a reintegração comunitária. Um estudo de longo prazo mostrou que veteranos com cães de serviço apresentavam um aumento de 150% em interações sociais positivas durante os primeiros 3 meses, em comparação com aqueles que estavam em lista de espera sem acesso ao programa. Esse padrão se repete em diversos contextos clínicos. Sobreviventes de violência doméstica, pessoas em reabilitação de dependências, indivíduos com doenças crônicas estigmatizantes e muitas outras populações em que o isolamento social complica a recuperação de forma significativa. O denominador comum é a capacidade única dos cachorros de facilitar conexões humanas sem as barreiras psicológicas que frequentemente acompanham intervenções diretas. A ciência por trás desse fenômeno continua a evoluir, com pesquisas recentes se concentrando em mecanismos neurobiológicos específicos. Estudos que utilizam tecnologias avançadas de neuroimagem documentam como interações positivas com cachorros modificam a atividade em regiões cerebrais associadas à percepção de ameaças sociais, reduzindo especialmente a hipervigilância na amígdala e aumentando a ativação em circuitos de recompensa social. Essas mudanças neurológicas não são temporárias. Com interação regular, produzem modificações estruturais nas conexões neurais relacionadas ao processamento social. Um estudo particularmente notável documentou o aumento do volume de massa cinzenta em regiões cerebrais associadas à empatia e ao reconhecimento emocional depois de 6 meses de interação regular com cães de terapia, sugerindo plasticidade neuronal em resposta a essas experiências relacionais. Para populações em que o isolamento social representa um fator de risco significativo para o declínio cognitivo, como idosos que vivem sozinhos, a estimulação social oferecida por cachorros parece proporcionar proteção neurológica substancial. Estudos de longo prazo mostram que idosos com cães mantêm capacidades de comunicação social, reconhecimento emocional e empatia cognitiva significativamente melhores do que pessoas sem essa interação regular. Um fenômeno particularmente fascinante ocorre em ambientes intergeracionais, em que cachorros frequentemente catalisam interações entre diferentes faixas etárias que raramente se encontram de forma espontânea. Programas que incluem visitas de cachorros a centros de idosos mostram um aumento substancial de conversas intergeracionais significativas, criando benefícios mútuos. Os idosos experimentam reintegração social, enquanto os mais jovens desenvolvem empatia e compreensão em relação a experiências de vida diferentes das suas. Até mesmo em contextos digitais, onde hoje ocorrem muitas interações humanas, o efeito cachorro persiste. Análises de redes sociais mostram que conteúdos relacionados a animais de estimação geram muito mais interações autênticas e menos conflituosas do que quase qualquer outra categoria de conteúdo. Essa zona neutra relacional aparentemente transcende divisões políticas, socioeconômicas e culturais
que costumam fragmentar comunidades virtuais. Para famílias que acabaram de se mudar para novas comunidades, em que criar redes sociais locais é um desafio significativo, a presença de um cachorro acelera drasticamente a integração social. Um estudo comparando famílias com e sem cachorros constatou que aquelas com cachorros estabeleciam relações de vizinhança significativas em cerca de 1/3 do tempo exigido pelas famílias sem animais. Esse efeito é ainda mais forte para imigrantes e pessoas que se mudam para outro país, onde barreiras linguísticas e culturais frequentemente dificultam a integração social. A linguagem universal da interação com cachorros oferece um ponto de partida que supera essas barreiras, criando oportunidades para conexões graduais que podem se transformar em relacionamentos significativos. Para crianças com histórico de trauma ou apego inseguro, em que a confiança nos relacionamentos humanos está fundamentalmente comprometida, os cachorros de terapia fornecem experiências de vínculo seguro impossíveis de reproduzir apenas com interações humanas. A combinação única de consistência absoluta, comunicação direta e afeto incondicional permite vivências de segurança relacional que gradualmente modificam modelos internos sobre relacionamentos sociais. Uma análise especialmente reveladora vem de centros para jovens em situação de risco, onde programas que envolvem treino de cães mostram transformações sociais extraordinárias. Jovens antes incapazes de modular reações agressivas ou estabelecer relações cooperativas desenvolvem essas habilidades justamente por meio da interação estruturada com cachorros, transferindo posteriormente essas competências para interações humanas. Esse fenômeno se explica parcialmente pelo que psicólogos chamam de atribuição externa de sucesso. Indivíduos com histórico de fracasso relacional atribuem inicialmente as melhorias na conexão social à presença do cachorro, não às suas próprias habilidades em desenvolvimento. Essa atribuição externa protege temporariamente contra a ansiedade de desempenho social, enquanto novos padrões de relacionamento se consolidam internamente. Para pessoas neurodivergentes, em que o processamento sensorial atípico dificulta as interações sociais, a consistência sensorial dos cachorros representa uma vantagem fundamental. Diferentemente dos humanos, cujos padrões de comunicação muitas vezes incluem sinais contraditórios ou culturalmente específicos, os cachorros mantêm uma consistência sensorial que permite o desenvolvimento de confiança relacional sem sobrecarga sensorial. Até mesmo em contextos globais, onde culturas, idiomas e normas sociais variam drasticamente, o relacionamento humano-cachorro mantém uma consistência surpreendente. Antropólogos sugerem que essa universalidade transcende particularidades culturais justamente por ativar mecanismos biológicos compartilhados relacionados ao apego e aos cuidados, fornecendo um esperanto relacional acessível independentemente de contextos culturais específicos. Para profissionais de saúde mental, em que a exaustão e o trauma vicário são riscos ocupacionais importantes, a incorporação de cachorros nos ambientes terapêuticos oferece benefícios para os dois lados. Pacientes experimentam facilitação social, enquanto terapeutas recebem regulação fisiológica que contrabalança os efeitos do estresse empático contínuo. Estudos mostram redução significativa em marcadores fisiológicos de estresse para ambos durante sessões que incluem cães. Para casais em terapia de relacionamento, em que a comunicação eficaz é frequentemente o maior desafio, a presença de um cachorro durante as primeiras sessões facilita precisamente as habilidades necessárias para o progresso terapêutico: atenção conjunta, comunicação não verbal e sincronização emocional. Terapeutas relatam que casais incapazes de manter uma conversa básica demonstram essas capacidades espontaneamente na presença de um cachorro, fornecendo a base para intervenções mais específicas. Pesquisadores de apego humano observam que, mesmo em adultos com histórico significativo de trauma relacional na infância, interações consistentes com cachorros podem ativar sistemas cerebrais relacionados à confiança e à segurança relacional, anteriormente considerados definitivamente comprometidos.
Essa plasticidade de apego tardio sugere um potencial de recuperação muito maior do que paradigmas anteriores supunham. Em lares escolares, onde o bullying e a exclusão social são problemas graves, programas que incluem cachorros residentes mostram efeitos surpreendentes nas dinâmicas sociais. Um estudo comparando salas de aula com e sem cachorros registrou uma redução de 60% em comportamentos de exclusão e um aumento de 80% em comportamentos de inclusão, sendo em intervenções espontâneas dos alunos quando presenciavam exclusão social, sugerindo uma mudança fundamental nas normas grupais relacionadas à inclusão. Para adolescentes que vivenciam ansiedade social intensa, em que intervenções convencionais encontram grande resistência, programas estruturados com cachorros fornecem um contexto de desenvolvimento social que supera barreiras psicológicas usuais. A motivação para interagir com o animal pode, temporariamente, se sobrepor à ansiedade antecipatória, permitindo experiências graduais de competência social que seriam impossíveis por métodos diretos. Em comunidades divididas por conflitos étnicos, políticos ou religiosos, programas centrados no cuidado e no treinamento de cachorros mostram capacidade única de reunir indivíduos que, de outra forma, recusariam qualquer interação social. A neutralidade percebida do enfoque canino permite a colaboração inicial, que pode evoluir para uma reconciliação mais ampla, como demonstram programas bem-sucedidos em regiões pós-conflito internacionalmente. Para pessoas com fobia social diagnosticada, em que a exposição gradual é a intervenção de escolha, mas frequentemente é muito assustadora para ser aplicada de forma eficaz, os cachorros facilitam exatamente esse tipo de exposição em etapas. O animal fornece tanto motivação para enfrentar situações sociais, quanto amortecimento parcial da ansiedade associada, permitindo uma habituação eficaz que não seria viável com métodos convencionais. Em comunidades em que idosos enfrentam taxas alarmantes de isolamento social, programas que incentivam a adoção de cachorros por pessoas mais velhas com o devido suporte mostram resultados surpreendentes. Um estudo de longo prazo registrou uma redução de 70% em relatos de solidão severa, junto com aumentos mensuráveis na participação comunitária e na utilização de serviços de saúde preventiva, sugerindo efeitos profundos sobre os determinantes sociais de saúde. Para indivíduos que estão passando por transições de vida em que redes sociais tradicionais se desfazem, divórcio, mudança de cidade, aposentadoria, luto, os cachorros fornecem continuidade relacional e oportunidades naturais de reconstruir o capital social em um período de vulnerabilidade. A rotina previsível do cuidado canino organiza o tempo potencialmente desestruturado, ao mesmo tempo que oferece ocasiões regulares de interação social. Em prisões onde a reabilitação social é um objetivo central, mas extremamente desafiador, programas de treinamento de cachorros mostram taxas de reincidência consideravelmente mais baixas em comparação a outras intervenções. O processo de criar um relacionamento recíproco com um ser inicialmente desconfiado, mas que acaba se tornando colaborativo, serve de metáfora viva e de experiência direta das habilidades necessárias para uma reintegração social bem-sucedida. Para pais de primeira viagem, em que o isolamento social muitas vezes acompanha as exigências dos cuidados com o bebê, o cachorro em casa não só proporciona companhia constante, mas também ajuda a criar oportunidades de conexão com outros pais em passeios e encontros. Estudos mostram que pais com cachorros estabelecem vínculos com outros pais significativamente mais cedo do que aqueles sem animais, reduzindo o risco de depressão pós-parto e ansiedade parental. Em comunidades rurais onde as distâncias geográficas dificultam as interações sociais regulares, os cachorros frequentemente se tornam um elo social fundamental. Atividades em torno dos cães, treinamento, eventos, cuidados compartilhados, criam motivação para encontros regulares que superam as barreiras de distância, construindo comunidades sustentáveis onde outras iniciativas falham devido a desafios logísticos. Para crianças descritas como muito tímidas, mas que crescem com cachorros,
Pesquisas de longo prazo indicam que elas acabam desenvolvendo capacidades sociais comparáveis às de seus pares não tímidos quando entram na escola primária, sugerindo um possível efeito protetivo ou preventivo em relação ao desenvolvimento de ansiedade social grave. Em comunidades de aposentados, onde a reconstrução da identidade social pode ser um grande desafio, idosos com cachorros relatam maior satisfação com a vida social, maior senso de propósito e redes sociais mais diversas que os idosos sem animais de estimação. A combinação de rotina diária, propósito percebido e facilitação social parece responder precisamente às vulnerabilidades típicas dessa fase da vida. Para crianças hospitalizadas por períodos prolongados, em que o isolamento social é uma consequência significativa do tratamento médico, programas de visitas de cachorros ajudam a manter habilidades sociais cruciais. A interação com os cães oferece oportunidades de comunicação recíproca, expressão emocional e brincadeira social, mesmo quando o estado médico limita outras interações mais exigentes. Em clínicas de saúde mental comunitárias, em que os recursos são frequentemente escassos, incorporar cachorros na área de espera pode ter resultados surpreendentes. Um estudo comparativo registrou um aumento de 300% em interações sociais espontâneas entre clientes que antes ficavam isolados quando havia um cachorro presente, criando uma comunidade terapêutica informal que complementa o tratamento formal. Para pessoas com deficiências físicas visíveis, em que o estigma social frequentemente complica as interações, cães de serviço oferecem não apenas assistência prática, mas também uma ponte social fundamental. Pesquisas mostram que pessoas com deficiência visível, acompanhadas por cães de serviço, recebem cerca de 5 vezes mais aproximações sociais positivas do que quando estão sozinhas, transformando totalmente a experiência de integração na comunidade. Em programas residenciais para jovens no sistema de acolhimento, em que o desenvolvimento da confiança relacional é um desafio imenso devido a históricos de trauma e abandono, a terapia assistida por cachorros mostra resultados impossíveis de alcançar com outras intervenções. A oportunidade de cuidar de um ser vulnerável, mas consistentemente afetuoso, promove uma experiência reparadora para padrões de relacionamento que se formaram de maneira defensiva, mas agora são um obstáculo. Para famílias adotivas e acolhedoras, em que estabelecer apego seguro é o grande desafio, os cachorros frequentemente facilitam esse processo. A triangulação relacional proporcionada pela interação com o animal permite um desenvolvimento gradual de confiança que talvez fosse assustador em uma interação exclusivamente direta entre humanos, como mostram pesquisas em serviços internacionais de adoção. Em centros de reabilitação de dependências, em que reativar sistemas naturais de recompensa no cérebro é crucial, a interação com cachorros estimula esses mesmos sistemas sem os riscos associados a outras fontes de dopamina e ocitocina. O vínculo humano-cachorro ativa vias neuroquímicas semelhantes às sequestradas por substâncias viciantes, mas em um contexto de relacionamento saudável e sustentável. Para pessoas em fase terminal de doenças, em que o isolamento social pode agravar o sofrimento físico e emocional, os cachorros de terapia proporcionam uma forma de contato social ainda acessível, mesmo quando outras interações se tornam muito exaustivas. A capacidade única do animal de oferecer presença reconfortante, sem exigir comunicação complexa, permite uma conexão significativa até mesmo em estágios avançados da doença. Em comunidades afetadas por desastres naturais, em que o tecido social fica tão danificado quanto a infraestrutura física, programas centrados no resgate e na reabilitação de animais podem catalisar a reconstrução mais ampla da comunidade. O cuidado compartilhado de seres vulneráveis gera um propósito coletivo e uma estrutura social, justamente quando esses elementos foram gravemente comprometidos pelo trauma coletivo. Para famílias que enfrentam divórcios altamente conflituosos, em que a comunicação cooperativa parece virtualmente impossível, o cuidado conjunto de um animal de estimação muitas vezes se torna o único canal de comunicação funcional. Terapeutas familiares relatam que casais incapazes de dialogar sobre outros temas
conseguem coordenar-se para cuidar do cachorro, fornecendo um modelo de cooperação que pode se expandir gradualmente para outras áreas. Em ambientes corporativos altamente competitivos, em que a colaboração é fundamental, mas frequentemente minada pela cultura de competição, políticas que permitem cães no trabalho produzem resultados surpreendentes. Pesquisas organizacionais mostram aumentos significativos em comportamentos pró-sociais, comunicação intercultural e resolução criativa de problemas em escritórios, onde a presença de cachorros é autorizada, facilitando o acesso a capacidades colaborativas geralmente suprimidas. Para pessoas com transtornos do espectro autista, em que a neurologia social atípica complica interações humanas, os cachorros oferecem uma alternativa relacional significativa e exclusiva. A comunicação, em grande parte não verbal, direta e estável dos cães, pode ser muito menos desgastante do que lidar com as complexas convenções sociais humanas, proporcionando uma experiência relacional satisfatória e servindo de ponte para interações humanas mais eficazes. Em comunidades multiculturais onde diferenças de idioma e cultura complicam a coesão social, organizações que se dedicam ao bem-estar animal têm uma capacidade única de atrair participantes de origens diversas para atividades conjuntas. O interesse comum pelos animais fornece um terceiro espaço, onde as divisões habituais são temporariamente suspensas, permitindo conexões que podem transcender esses espaços iniciais e levar a uma integração comunitária maior. Para adolescentes em risco de abandonar a escola, programas que envolvem o cuidado e o treinamento de cães mostram taxas excepcionais de reintegração e comprometimento acadêmico. A experiência de competência relacional com seres que inicialmente podem ser desconfiados, mas se mostram responsivos, parece provocar a reavaliação das próprias habilidades, servindo de estímulo para um engajamento mais amplo na educação. Em comunidades com altas taxas de criminalidade juvenil, em que intervenções tradicionais enfrentam grande resistência, programas de resgate e reabilitação de animais demonstram efeitos preventivos marcantes. A combinação de um propósito pró-social, experiência de competência e envolvimento comunitário parece atingir os fatores de risco socioemocionais que muitas vezes antecedem o comportamento infrator. Para pessoas retornando à sociedade após longos períodos encarceradas, em que o estigma social muitas vezes dificulta a reintegração, a responsabilidade por animais resgatados proporciona um propósito socialmente valorizado e uma narrativa alternativa de identidade. A experiência de ser ao mesmo tempo ajudante e ajudado permite a reconstrução de uma identidade social positiva em um contexto em que as oportunidades para papéis de valor são limitadas pelo histórico pessoal. Em comunidades envelhecidas, onde a participação cívica está em declínio, iniciativas voltadas ao bem-estar animal podem catalisar um renovado compromisso comunitário. A preocupação compartilhada com seres vulneráveis transcende a apatia cívica, incentivando a colaboração intergeracional e revitalizando instituições locais que antes estavam em decadência. Para sobreviventes de traumas, em que a reconexão com o corpo é parte essencial da cura, mas frequentemente difícil, a interação física com cachorros fornece uma experiência tátil que é percebida ao mesmo tempo como segura e profundamente satisfatória. A combinação de contato físico afetuoso com ausência de ameaça percebida facilita a reintegração neurológica, fundamental para a recuperação de traumas complexos. Em hospitais infantis, onde o estresse dos pais muitas vezes atrapalha a recuperação das crianças, programas que incluem cães de terapia trazem benefícios que vão além dos pequenos pacientes. Pesquisas mostram que os pais em unidades com programa de cães estabelecem redes de apoio mútuo muito mais rápidas do que em unidades sem esses programas, criando uma comunidade terapêutica informal que complementa o atendimento médico formal. Para adultos com deficiências intelectuais, em que as oportunidades de reciprocidade nos relacionamentos são frequentemente limitadas por percepções sociais restritivas, o relacionamento com cachorros proporciona a experiência fundamental de ser simultaneamente cuidador e beneficiário. Essa dinâmica genuinamente bidirecional contrasta fortemente com interações humanas nas quais os papéis de quem ajuda e quem recebe ajuda
muitas vezes são rigidamente definidos, facilitando o desenvolvimento de uma identidade mais completa e autônoma. Em programas educacionais voltados a populações marginalizadas, em que o desenvolvimento de autoeficácia é um objetivo fundamental, mas extremamente desafiador, o treinamento de cachorros fornece evidências concretas de competência que não podem ser descartadas como irrelevantes. O progresso visível do animal em resposta a uma comunicação eficaz prova de forma inquestionável a capacidade pessoal, muitas vezes levando a uma reavaliação do próprio potencial. Para indivíduos com histórico de transtornos alimentares, em que a reconexão com as necessidades corporais básicas é um componente terapêutico fundamental, a responsabilidade pelo bem-estar de um cachorro muitas vezes auxilia justamente nessa reconexão. Observar diretamente as necessidades físicas legítimas do animal e supri-las adequadamente fornece um modelo alternativo para compreender as próprias necessidades, antes distorcidas pelo transtorno. Em comunidades onde há tensões raciais históricas que dificultam a coesão social, iniciativas ligadas ao bem-estar animal podem oferecer um espaço raro de colaboração genuína entre pessoas de diferentes grupos. A preocupação compartilhada com seres vulneráveis transcende temporariamente divisões históricas, permitindo uma experiência de humanidade comum que pode ser transformadora quando outras abordagens enfrentam resistência insuperável. Para pessoas que enfrentam diagnósticos médicos graves, em que o isolamento social e a perda de propósito podem agravar os desafios físicos, os cachorros fornecem conexão significativa e um senso de ser necessário. Essa combinação aparentemente combate a tendência à desmoralização, frequentemente mais prejudicial à qualidade de vida do que os próprios sintomas físicos. Em comunidades religiosas ou espirituais mais conservadoras, onde a expressão emocional masculina é altamente restringida por normas culturais, o relacionamento com cachorros comumente oferece um raro contexto em que a expressão afetiva aberta é culturalmente aceita para os homens. Essa exceção normativa pode promover o desenvolvimento de habilidades emocionais mais amplas, sem ameaçar a identidade social. Para sobreviventes de trauma infantil complexo, em que sistemas básicos de autorregulação foram comprometidos pela exposição a ambientes caóticos ou perigosos, a interação regular com cachorros traz a calibração neurológica essencial para um funcionamento adaptativo. O ritmo previsível, a comunicação direta e a responsividade contingente dos cães proporcionam uma experiência reparadora que os sistemas nervosos humanos são biologicamente preparados para incorporar. Em comunidades afetadas por violência crônica, em que a hipervigilância adaptativa prejudica a capacidade de estabelecer conexões sociais, cães especialmente treinados mostram a capacidade única de atravessar as defesas estabelecidas sem ativar respostas de ameaça. A combinação paradoxal de vulnerabilidade aparente com ausência de más intenções facilita a revisão de pressupostos básicos de relacionamento que seria impossível apenas com interações humanas. Para pessoas com deterioração cognitiva progressiva, como Alzheimer, em que a perda gradual de conexões sociais frequentemente acompanha e agrava o declínio cognitivo, a interação com cachorros permanece acessível mesmo em estágios avançados da doença. A comunicação predominantemente não verbal, o foco sensorial no presente e a ausência de exigências complexas permitem uma ligação significativa quando outros relacionamentos se tornam cada vez mais desafiadores. Em ambientes terapêuticos, em que a expressão autêntica de vulnerabilidade é um objetivo central, mas ao mesmo tempo muito difícil, os cachorros frequentemente atuam como catalisadores dessa expressão. Observar a vulnerabilidade dos cães, que não sentem vergonha disso, fornece uma espécie de permissão tácita para que os humanos também expressem suas emoções, possibilitando o acesso a conteúdos emocionais bloqueados por defesas adaptativas, mas agora prejudiciais. Para pessoas que já cumpriram pena e retornam à sociedade, em que o estigma social é uma barreira primária para a inclusão, a responsabilidade por animais resgatados oferece tanto um propósito social valorizado, quanto uma narrativa de identidade alternativa. A experiência de ser quem cuida,
E quem é cuidado, ao mesmo tempo, permite a reconfiguração de uma identidade social positiva em contextos em que as oportunidades para papéis valorizados são extremamente limitadas. Em comunidades rurais sem serviços profissionais de saúde mental, ou onde estes são escassos, programas que incorporam elementos de terapia assistida por animais, implementados por paraprofissionais locais, demonstram resultados promissores como intervenção de primeira linha. A acessibilidade cultural, aliada aos mecanismos neurobiológicos já documentados, oferece uma intervenção efetiva onde abordagens tradicionais não são viáveis ou não são aceitas culturalmente. Para indivíduos com transtornos de linguagem adquiridos como afasia, em que a frustração comunicativa frequentemente leva ao isolamento social progressivo, a interação com cachorros proporciona uma experiência relacional satisfatória que não depende da comunicação verbal. A capacidade do animal de responder à comunicação não verbal e emocional oferece um contexto no qual a competência comunicativa pode ser vivenciada independentemente das habilidades linguísticas específicas. Em comunidades indígenas, onde abordagens convencionais de saúde mental são consideradas culturalmente inadequadas ou historicamente opressoras, programas locais que incluem o vínculo com animais demonstram alta aceitação e efetividade. A congruência com as visões tradicionais de interconexão entre as espécies facilita a integração de elementos terapêuticos contemporâneos sem ameaçar a integridade cultural. Para adultos em transições de vida importantes, aposentadoria, ninho vazio, mudança de cidade, em que a identidade social está em redefinição, ter um cachorro oferece simultaneamente continuidade e catalisa a formação de novas conexões. A combinação de estrutura previsível com a facilitação de interações sociais aborda especificamente as vulnerabilidades típicas dessas fases, conforme indicado por pesquisas sobre a adoção de animais nesses períodos. Em comunidades com polarização política profunda, que dificulta até mesmo a colaboração cívica básica, iniciativas que visam o bem-estar animal frequentemente constituem um dos poucos espaços de ação coletiva que superam a polarização. A preocupação compartilhada pelos seres vulneráveis pode suspender temporariamente as identidades políticas em conflito, permitindo experiências de humanidade comum que podem ser transformadoras em contextos onde outras intervenções enfrentam barreiras intransponíveis. Para casais que enfrentam infertilidade, em que tanto o isolamento social quanto a tensão no relacionamento são fatores recorrentes, o cachorro oferece conexão significativa e a experiência de exercer certas capacidades parentais não realizadas. Embora seja algo diferente da paternidade ou maternidade humana, cuidar de um animal satisfaz algumas necessidades psicológicas e fornece estrutura relacional para enfrentar o desafio compartilhado. Em escolas com altas taxas de absenteísmo, programas que incluem cachorros residentes mostram aumentos significativos na presença constante dos alunos. Entrevistas com estudantes que costumavam faltar muito revelam que a simples expectativa de interagir com o cachorro já é motivação suficiente para superar barreiras que medidas punitivas ou incentivos acadêmicos não conseguiam solucionar. Para homens em comunidades religiosas fundamentalistas, onde as expressões emocionais masculinas são severamente restringidas, o relacionamento com cachorros frequentemente oferece um raro contexto em que a expressão de afeto é permitida culturalmente. Esse desvio normativo possibilita o desenvolvimento de habilidades emocionais mais amplas, sem ameaçar sua identidade social na comunidade. Em unidades militares, onde a coesão do grupo é fundamental para a efetividade operacional, mas difícil devido à diversidade do pessoal, os cães de trabalho e até mesmo as mascotes não oficiais historicamente demonstraram a capacidade de catalisar esse tipo de integração. Relatos militares mostram exemplos incontáveis em que cachorros de unidade promoveram a formação de laços de coesão essenciais em condições extremas. Em todos esses contextos, vemos um padrão recorrente. O cachorro atua como mediador social, facilitador emocional, ponte de confiança e catalisador de comportamentos cooperativos. O que para uns parece um mero animal de estimação,
Para outros, é a chave que desbloqueia processos profundos de transformação individual e coletiva. E tudo isso se deve a um vínculo evolutivo milenar que continua mostrando à humanidade o poder regenerador e unificador de caminhar lado a lado com outro ser.